Fala galera, estamos começando mais um Na Lição, o seu podcast de estudo semanal da Bíblia. Eu sou o Marcel José e nós somos o S7 Play. Quero que você nos acompanhe nas redes sociais. Se você não baixou ainda o nosso aplicativo, vai aí nas lojas de aplicativo no seu celular e baixa o S7 Play para você receber em primeira mão esses conteúdos, tá? O conteúdo também está indo aí para outras plataformas, se você está nos escutando na sua plataforma de podcast. Mas quem baixar o aplicativo vai receber isso em primeira mão, vai saber antes de todo mundo. Então, eu sugiro que você baixe, compartilhe, esteja conosco aí nas nossas redes sociais. Nós estamos estudando um tema muito interessante nessa temporada, que é o livro dos Salmos. E para falar um pouco sobre isso, a gente está aqui novamente com convidados muito especiais. A Regina, nossa anfitriã, o Gilson e a Maria José, que estiveram conosco no episódio 1 aí, retornam para que a gente possa conversar agora sobre um tema muito importante e pertinente. Então, continue conosco. Eu vou apresentar para vocês aqui esses convidados especiais, se vocês não conhecem ainda. Se você não assistiu o outro episódio, recomendo que você vá aí no nosso aplicativo ou no nosso canal e confira, porque foi muito legal. Obrigado, Gilson, pela participação, Maria José e a minha anfitriã. Regina, fala um pouquinho sobre você. Vamos começar assim. Olá, Marcel. Que bom, estamos aqui novamente para fazer o que a gente gosta, que é conversar sobre a palavra e um livro que é maravilhoso, que nos inspira muito, que é o livro de Salmos. Nós tivemos no episódio anterior, já aqui com a Maria José e com o Gilson, e hoje a gente quer ter bis, né? Queremos aprender um pouquinho mais aí. Eu sou a Regina, diretora da Escola Sabatina aqui da nossa igreja, da Igreja do Sobradinho, e eu acho muito poderoso esse momento do estudo da lição. Meu filho sempre diz assim: mãe, o culto é a hora que o pregador fala da experiência que ele tem com Deus. Mas na hora do estudo da lição, é a hora que cada membro pode falar da sua própria experiência com Deus. E é exatamente isso que a gente quer fazer aqui agora, né? Através do livro dos Salmos, falar um pouquinho da nossa experiência com Deus. Amém. Estou feliz por estar aqui Legal. com vocês. Maria José, fala um pouquinho sobre você. Olá, estamos felizes por estarmos aqui novamente nesse episódio 2, participando novamente desse livro, né, do estudo desse livro maravilhoso, o livro de Salmos. E eu sou professora recém-aposentada da Secretaria de Educação, sou pedagoga, mestre em educação e na igreja, né, estou aí no ancianato, trabalhando aí com alguns ministérios para a honra e glória ao nosso Deus. E estou feliz por estar aqui novamente e juntos vamos aí compartilhar um pouco desse estudo maravilhoso, viu? Não percam. Gilson, fala aí, cara. A gente falou um pouco, né, no primeiro episódio. Sou o Gilson Gaudêncio, também sou da Igreja de Sobradinho, sede, e estou muito feliz, ao mesmo tempo honrado e com uma grande responsabilidade, né, de estar aqui falando a respeito da palavra de Deus para tantas pessoas que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a todos, é uma satisfação imensa estar aqui e que Deus, o Santo Espírito de Deus, nos ilumine e abra os corações de quem está nos ouvindo. Bacana, vamos começar com a oração, Regina? Vamos sim. Eu vou pedir para o Gilson dessa vez. Gilson, você vai convidar o Espírito para estar aqui conosco, o Espírito Santo para guiar esse momento aqui do estudo Amém. da palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos pelo momento que estamos aqui para honrar o teu santo nome, comentarmos um pouco da tua palavra e dos teus desejos para a nossa vida. Que o Senhor abra os nossos corações, nossas mentes, e que nós possamos cada dia mais colocar em prática tudo aquilo que vamos ler aqui, e que nós não venhamos ficar apenas nos momentos teóricos, mas sim na prática. Que o teu Santo Espírito unja os nossos corações e que nós possamos aprender mais e mais o teu santo nome, em nome e por amor de Jesus te pedimos. Amém. É isso aí, pessoal. Na lição sempre, semanalmente, nós temos um texto base para que a gente possa, para que nos aprofundemos um pouco mais nesse tema. E o dessa semana é muito especial. Eu vou
pedir que você nos acompanhe aí também, você que está nos escutando, nos assistindo. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1. Na minha Bíblia, eu leio assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. De novo, uma pergunta, né, assim, uma situação que, como no tema anterior, parece um tanto que simplória demais. E eu acho que a Bíblia ela tem uma característica, que é fazer com que a gente enxergue além das coisas óbvias, né? E o nosso tema dessa semana é ensina-nos a orar. Assim, na opinião de vocês, essa pergunta parece um tanto óbvia ou estranha, porque discípulos, né, os discípulos de Jesus eram homens, né, versados, quem sabe ali, né, na sua prática religiosa diária, e como homens adultos já possivelmente praticavam isso aí diariamente. O que tem de especial nessa pergunta? Por que eles fizeram isso? O que isso vem, assim, traz na mente de vocês? Uma premissa muito, muito interessante é que o óbvio é aquilo que é falado. Se não é falado, não é óbvio. Por isso que a gente vê aqui no nosso guia os discípulos pedindo para que Jesus falasse, né? O senhor pode me ensinar a orar? Porque eu quero que a minha oração seja eficaz. Eu quero que a minha oração tenha realmente um efeito poderoso. E aí, logo na introdução do tema, a gente vê aqui na nossa lição que Deus colocou um livro de orações, Salmos, no centro da Bíblia, não apenas para nos mostrar como o antigo povo de Deus orava, mas também para nos ensinar como podemos orar no presente. Então, é tão importante aprender a orar que tem um livro inteiro para nos ensinar a aprender a orar. Então, não é tão simples assim como parece. O que vocês acham? E eu fiquei imaginando assim, porque os discípulos deviam observar muito, muito. Porque se eu estivesse ali, eu ia ficar observando muito a Jesus Cristo também. E eles olhavam aquele momento, o contato de Jesus, né, naquele contato íntimo com o Pai. E com certeza eles olhavam e pensavam, eu também gostaria de orar assim como Jesus ora. Inclusive, né, teve um momento que Jesus os levou para estar com eles em oração. O que eles fizeram? Dormiram. Né? Então, assim, eles precisavam de aprender a orar mesmo com Jesus, para que eles pudessem ter essa conexão com o Pai. Então, é algo que parece óbvio, né? Então, assim, orar é falar com Deus. Mas para eles não estava sendo simples. E para nós também não é algo simples. Mas nós temos um livro exclusivo aí, bem no centro da Bíblia, como a Regina já mencionou, que nos ensina. Eu não estou sabendo como falar com Deus? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia que você vai encontrar várias orações para você falar diretamente com Deus, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, o Deus que pode te dar paz, pode acalmar o seu coração. Eu gosto de refletir, né? E a gente vai refletindo. E a semana passada a gente começou a estudar sobre Salmos e continuando ainda no assunto de Salmos. E às vezes a pessoa pode ficar pensando, né? Quem está nos ouvindo, poxa, quanto aprendizado, né? Então, se você quer saber mais de Salmos, é só lembrar na lição, ó. Vou assistir o programa na lição que eu vou aprender muito mais de Salmos. E olha só, pegando o gancho aí que vocês falaram, a Regina e a Major, que eu chamo carinhosamente, a minha esposa, é muito interessante porque os discípulos dormiram, né? Na hora que Jesus chamou eles para orarem. E Jesus já tinha ensinado eles a orar antes deles fazerem essa pergunta. Lá em Mateus 6,6 fala assim... Dormir não estava no script, né? Jesus falou assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está no céu em secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E lá em João 14, 13 a 14, ele também ensinou mais uma vez a orar. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E Jesus já tinha dado umas dicas para eles de oração. Mas naquele momento, nesse versículo de Lucas 11, versículo 1, foi um momento ínfimo de especial.
foi tão especial que o que acontecia? Jesus estava pregando o sermão na montanha vários dias e curando, e os dias eram cansativos para Jesus. E não só para Jesus, com os discípulos também. É tanto que eles dormiram quando Jesus chamou eles para orar. Só que eles não sabiam o efeito que causava a oração. Então, quando eles acordaram, que viram o semblante de Jesus totalmente em paz, tranquilo, depois de um dia de trabalho, de cura, de subir morro, de descer, de atravessar lago, de parar a tempestade, de fazer milagres, Jesus estava exausto. Eles olhavam para Jesus no final do dia e diziam assim: meu Deus, ele está morto, está desfigurado. E quando era amanhecer, Jesus aparecia pleno e iluminado. Vocês sabem o que é que diz lá em O Maior Discurso de Cristo, na página 102, da escritora Ellen White? Fala assim: ao volver, porém, das horas de oração que encerrava o cansativo dia, notavam-lhe a expressão de paz na fisionomia de Jesus e a sensação de refrigério que parecia desprender-se de sua presença era resultado de horas passadas com Deus. E era dessa forma que Jesus saía de manhã após manhã para levar aos homens a luz do céu. Os discípulos haviam chegado a ligar essas horas de oração com o poder de suas palavras e obras. Agora, ao escutar-lhes as súplicas, sentiram o coração encher-se de respeito e humildade. Quando Jesus acabou de orar, foi com muita convicção de sua profunda necessidade que os discípulos exclamaram a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Então, assim, foi assim que eles falaram, não foi assim: Senhor, ensina-nos a orar. Não foi assim, foi assim. Eles olharam para Jesus e desmancharam e falaram: Senhor, ensina-nos a orar, com sede de estar daquela forma. Suplicando mesmo, né? Eu quero estar com o meu rosto reluzente. Dessa forma. Eu quero estar tranquilo. Então, assim, a oração, Regina, nesse contexto aí, se você não tiver tempo para nada, estiver cansado, você tem que tirar tempo para orar. E tem um trecho aqui que eu separei que eu achei muito interessante, Marcel, que diz assim: orar com base nos salmos tem ajudado muitos crentes a estabelecer e manter uma vida de oração regular e gratificante. Então, assim, esse carinho à escola sabatina, a nível mundial, trouxe para a gente, que é o estudo de um livro que fala assim: olha, se você orar, mirando em Jesus quando esteve aqui na Terra, você também pode ter o seu rosto brilhando todas as manhãs. Você pode partir para a sua luta diária de uma forma diferenciada, porque você não acordou simplesmente e saiu. Você teve um encontro. E esse encontro pode ser aprendido através das orações dos autores do livro que nós estamos estudando, que é o livro de Salmos. E a própria Bíblia, ela recomenda isso, né? Assim, a gente tem um texto aí que eu gostaria de ler com vocês. Acompanhe comigo o livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 13. Traz uma recomendação que vai ao encontro disso que você falou. E ele diz o seguinte, o texto: entre vocês há alguém que está sofrendo? Olha a resposta: que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. E o livro de Salmos é justamente isso. É uma coletânea de orações e de louvores. E no centro desse processo, né, a gente encontra ali muitas orações que moldaram não só os próprios autores, mas todas as pessoas que vão àquele texto para ler. E a gente pode ler o livro de Salmos de muitas maneiras, né? A gente pode dedicar aí algum tempo para ir seguindo a ordem, né? No livro de Salmos você encontra salmos de diversos tipos, como a gente falou aqui: salmos de lamentações, né? Salmos congregacionais, salmos de ações de graça. Então, há um espectro muito grande de emoções e de tipos de salmos que a gente pode percorrer nessa nossa própria experiência. E isso, olha como é interessante, isso pode nos ensinar, moldar as nossas próprias orações. Porque, no final, é como o Gilson colocou, a oração não é um momento em que você gasta com ela, pelo contrário, é um momento em que você investe, que você tem um ganho, né? Que você traz algo para si diferente do habitual. A minha mãe, Marcelo, ela costuma, todas as vezes que alguém vai viajar, ela pega o Salmo 121
E aí ela ora, literalmente. Ela fala assim, então, vamos fechar os nossos olhos. A gente fica esperando, né, uma oração que a gente está acostumada, né, que a pessoa vai falar suas próprias palavras. E aí ela começa, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E eu acho muito interessante, porque ela, apesar de bem idosa, com 84 anos, ela já coloca em prática esse tipo de oração, né? Usando os salmos como um modelo, né? Um guia de oração, né? E está errado a gente ter um guia de oração? Será que a gente não pode usar os salmos como um modelo de oração? Sim. E em alguns momentos para as nossas necessidades, em outros momentos, não. Então, se eu estou muito triste, eu posso usar um salmo e literalmente fechar os meus olhos e falar com Deus e usar ele como modelo. E a gente vai ver, então, que vai acontecer mudanças e transformações a partir dessas orações. Interessante, eu acredito que com vocês também já tem acontecido isso. Quando a gente está bem, é muito fácil a gente chegar para Deus e abrir o nosso coração, conversar com Ele. Agora, diante das adversidades da vida, às vezes a gente trava. Isso já aconteceu comigo em alguns momentos. E aí a gente não consegue, né, realmente orar a Deus diante daquela situação complicada que a gente está passando. E aí, durante esses dias, né, nesse estudo dos Salmos, eu me deparei com um salmo, né, que em um momento da minha vida, especificamente setembro de 2015, já madrugada eu estava recém-operada, tinha feito uma cirurgia de esterectomia. Então, assim, para uma mulher que já passou por isso, sabe? Porque por mais que você fale, eu vou fazer uma cirurgia por uma questão de saúde, mas é algo que você está perdendo. E é uma parte do corpo que é muito importante, assim. Então, eu já tinha enfrentado a questão da infertilidade. Então, quer dizer, já era algo que eu tinha, né, que trabalhar, tentar superar. E aí, de repente, você vem com essa perda aí, né? Uma perda de algo do seu corpo. E aí, assim, eu estava no período ainda, em processo de recuperação, e assim, eu estava emocionalmente doída naquele momento e fisicamente, por conta da cirurgia, um corte grande, né? Na região do abdômen e tudo. Então, aí já era madrugada, e eu achei interessante porque quando eu estava refletindo, eu peguei até o registro que eu fiz, né, nesse dia, nessa madrugada, quando eu escrevi assim, já é madrugada e o sono se dispersa, porque eu queria era dormir, mas a dor, né, aí eu até física, coloquei, dor emocional, e eu até registrei, porque naquele momento eu estava com a dor física, por conta do corte, toda a cirurgia, que foi uma cirurgia de porte, né, grande, e também a dor emocional. Então, eu estava lidando com essas duas dores naquela madrugada. E aí, assim, tem momento que você está tão assim que você não consegue, às vezes, conversar. Mas eu fui conversar com Deus e, naquele momento, eu utilizei do Salmo 59. Então, eu estava conversando com Deus, né? E, assim, tinha algumas situações me incomodando, algumas pessoas... E, assim, outra vez, né? As pessoas. Mas ali, assim... E aí, quando você começa a ler, livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe acima do alcance dos meus adversários. Então, assim, livra-me dos que praticam iniquidade. Então, as pessoas, às vezes, estão próximas da gente, fazendo coisas que nos decepcionam, nos agradam. Então, ali traz mais sofrimento para a gente. E, assim, e aí, no verso 4, olha que bálsamo. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam iniquidade. Então, assim, você vê Deus falando com você, porque, assim, por mais que te armam ciladas, situações que te desagradam, Deus está ali. Deus está à frente. Deus é o Deus dos exércitos. Então, se nós temos Deus, né, no exército, esse exército vai ser derrotado? De maneira nenhuma. Mais interessante aqui, Maria José, porque você estava num momento difícil, de fragilidade, faltaram-lhe palavras. Mas você isso, né? Encontrou, através da palavra de um salmo, a sua dor e o socorro que você precisava. Então, essa é uma forma de ler os salmos. Então, ler a cada salmo fazendo uma reflexão simples, né? E ir trazendo para a nossa vida. E depois orando e falando para Deus, Deus,
O Senhor teve misericórdia e usou as palavras desse seu servo, então faça na minha vida também, né? Então, uma das maneiras, então, de ler os Salmos seria assim, do jeito Exatamente. que você aplicou. E assim, e há situações que a Regina, que é psicóloga, sabe muito que acontece isso, a questão da culpabilidade. A gente se sente culpado pelo que a gente faz e às vezes pelo que o outro faz, né? E isso traz muito mais sofrimento. Então, quando eu vi essas palavras, sem culpa minha, então quer dizer, Deus falando para mim, minha filha, Tirou calma, aquele fardo de calma, você, né? Porque a gente tem essa tendência, né? E de querer se culpar por tudo. Claro que temos as nossas culpas, né? Somos pecadores, mas a gente não pode tomar sobre as nossas culpas e a do outro. E nós temos um Jesus que realmente nos purifica, que nos tira esse fardo, inclusive da culpa. Vocês estão assistindo, né? Quem está nos ouvindo apenas não é possível ver ali, né? Mas na Bíblia da Maria José está bem marcadinho ali. Essa experiência é muito bonita porque representa, né, aquilo que a gente vê expresso, né? Eu acho que foi Lutero que disse que quando a gente olha para os Salmos, a gente vê o coração dos santos expresso ali. E essa experiência de nos irmanarmos, né, com experiências que também são muito próprias e acontecem conosco, né, que a gente passa por isso, ajuda a moldar quem nós somos. É possível que talvez se fosse, né, uma outra pessoa em outro momento, sem esse auxílio que você teve, né, sem o auxílio da Bíblia naquele momento, sem essas marcações que você fez aí, né, que para você, né, você abriu agora, foi como se você tivesse lido um diário, né, e voltado aquele dia ali, está tudo, né, do lado ali, a margem da Bíblia escrita. Então, isso nos ajuda a moldar a nossa experiência. Porque o ser humano é engraçado, a gente aprende de muitas maneiras, né? E uma das maneiras, né, mais impressionantes de aprender também é observando a experiência dos outros. É entendendo que o outro também sofre como eu, é que o outro também tem dificuldades como eu. Mas há uma coisa talvez central no livro de Salmos, que é o fato de que o tempo de Deus se encontra com o nosso tempo, né? De que a experiência de Deus se funde na nossa experiência. Então, esse encontro também, ele é muito importante em alguns salmos que a gente vai ler aqui, que vai traduzir um pouco disso, né? Ô Marcel, só um minutinho. É porque assim, o Espírito Santo guia tudo mesmo. Eu tenho algumas Bíblias. E esta Bíblia, especificamente, que eu estou com ela hoje, que eu utilizei no estudo, né, desse tema, né, Ensina-nos a Orar, eu peguei esta Bíblia e eu creio que não foi por acaso. Porque tinha muito tempo que eu não estava estudando a Palavra de Deus, utilizando este exemplar. E aí, quando eu estava no estudo, né, desta lição, aí, né, buscando salmos, que o guia de estudo, né, nos conduz aqui, eu me deparei com esse registro e vim fazer essa leitura, que foi um registro que eu fiz em 2015. Então, assim, e eu particularmente não estava pensando em compartilhar essa experiência, mas foi o próprio Espírito Santo que me guiou para compartilhar neste momento. Por quê? Porque, como você falou, às vezes tem situações que a gente pensa, não, fulano não deve passar por isso, né? A gente pensa, mas todos nós passamos por situações adversas da nossa vida, mas nós temos um Deus que é o restaurador de vidas. Exato. É interessante aqui, trazendo a sua experiência para o estudo aqui da lição, olha que interessante. Sugere-se que a gente peça que Deus coloque sua palavra em seu coração e mente, depois que a gente lê a palavra. E foi exatamente o que aconteceu nessa experiência. Ela leu, ela entendeu que era para ela a situação e pediu a Deus, então, Deus, coloque isso na minha mente e no meu coração. Então, porque não é uma leitura rasa e nem vazia, é um clamor profundo. Então, a leitura ela é mesclada como o clamor mesmo. E aí a pessoa tem histórias para contar, experiências para contar. Por quê? Porque foi um aspecto que foi muito mais profundo. E além de pedir a Deus para colocar na mente e no coração, também os Salmos ele pode fortalecer a nossa fé e absorver do nosso coração toda a dor e o sofrimento. E quando a gente fala de colocar na mente e no coração, lembra a história de uma amiga que ela falava assim, eu entro no quarto do meu filho, e eu nunca tinha pensado dessa maneira, e ele já está dormindo, e aí eu coloco a mão na cabeça e no coração e falo, Senhor, muda a mente e o coração dele. Né? Então, essas experiências
que ela contou, a gente vê também em muitos relatos dos Salmos, quando eles colocam, então, o clamor, o desejo de que Deus venha e faça uma revolução na vida. E aí entra aquela história, eles colocam exatamente aquilo que eles estão vivendo no momento. Pode ser que naquele momento o salmo que eu esteja lendo não sirva para mim, mas aí eu lembro do Marcel, que está passando por aquela situação, e eu posso clamar a Deus e fazer daquele salmo uma oração para a vida do Marcel. Tem um salmo impressionante que a gente abordou, né, estudou aí no nosso guia de estudos, que é o Salmo 44. Ele tem um verso que fala assim, olha as palavras que o salmista traz: não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Então, assim, eu gosto dessas expressões porque o salmista se coloca como alguém ali, né, mesmo, né, tendo muitas figuras exemplares, mas que coloca a sua confiança não em si mesmo. Eu acho que o mundo precisa um pouco disso, né, de desconfiar um pouco de si mesmo, de confiar mais em algo que, né, a gente está muito, talvez, em uma cultura que confia muito em si, mas a Bíblia traz uma experiência, né, diferente. E também coloca assim, por que Deus permitiu que acontecesse isso? Por que as coisas estão dessa maneira? Por que tem que ser assim? Né? Por que eu estou sofrendo dessa maneira? Então, o salmista ele coloca então, muitos questionamentos dos tempos da dificuldade também. Só que lá no final do seu histórico, ele fala, eu não posso confiar em mim mesmo. Apesar de estar passando por esses momentos de dificuldades, não sei o porquê, nem para quê, mas eu decidi confiar no Senhor. Isso ecoa nos nossos dias, como você falou. Como é difícil você passar por um momento de dificuldade e continuar firme, segurando nos braços de Deus. Você pode questionar? Pode. O salmista fez isso. Mas você tem que entender que o seu questionamento não é contra Deus, mas é mais para Deus, né? É para Deus e para que você possa sentir o refrigério. Sabe, assim, ele ouviu, ele está entendendo, ele está sabendo o que eu estou passando. E isso aí pode trazer diferença para a vida. Regina, aí você pode me corrigir, se é técnica mesmo, é quase como se fosse uma catarse numa sessão, né, ali de terapia. Senhor, né, era isso que o salmista fazia. Olha aqui, né? Tudo isso aconteceu conosco, Senhor, sem que nós tivéssemos esquecido de Ti. Ou seja, é como se ele falasse... A confiança ali, né? Mas ele quase chega a ser uma reclamação. Senhor, a gente está sofrendo, a gente não sabe por que isso aconteceu, né? E ele vai a gente pode orar dessa maneira? A gente pode orar? É um momento da gente abrir o coração? Como é que funciona isso? O que você acha, Gilson? A gente pode ou deve orar dessa maneira? Não é que eu acho, pelo que eu li na lição e também no estudo, né, no guia de estudo e na Bíblia, às vezes as pessoas falam assim, ora de qualquer jeito, Deus entende. Tudo bem, Deus entende, mas existe uma estrutura, né? Existe. Não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho muito essa experiência de encontrar pessoas que não sabem orar. Fala assim, faz uma oração de manhã e tal, ou à noite, antes de dormir. Não, eu não oro. Por que você não ora? Porque eu não sei orar. Você não aprendeu a orar, né? Não aprendeu a orar. Então, uma ótima oportunidade é o livro de Salmos, que ele te ensina a se expressar da forma correta e uma forma comum, simples, que você acha que é algo de outro mundo. Mas olhando para o Novo Testamento, onde Jesus fez questão de ensinar os discípulos a orar, porque senão ele poderia ter dito, abre o seu coração e converse com Deus. Ele não. Ele fez questão de dizer assim, olha, quando vocês forem orar, orem ao Pai. Porque quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente pede para quem? Pede para o chefe. Pede né? para quem manda, né? Pede para quem manda, para quem pode dar o que vocês precisam. Mas quando vocês fizerem isso, façam em meu nome. E aí eu fico refletindo, quando você, aqui na Terra, você vai falar com um juiz, né, com um promotor de justiça, você vai falar com ele sobre um tema e o pedido é diretamente a ele. Mas às vezes você vai sem ele saber que você vai, mas você vai porque você foi indicado por alguém. E quando alguém que te indicou é mais importante do que você, o juiz ou o promotor ele vai te ouvir com mais facilidade. Você fala assim, olha, eu venho aqui em nome do doutor fulano de tal, que
trouxe aqui a excelência, essa carta que gostaria que o senhor lesse. E aí ele já vai estar aberto para ouvir. Por quê? Porque você foi em nome de alguém que é muito mais importante que você. E Jesus é mais importante do que eu. Jesus é mais importante do que qualquer um. Por quê? Porque ele passou pelo que a gente passou e ele tem autoridade para assinar embaixo da nossa petição. Interessante também, Gilson, que a experiência que o povo tinha com Deus é que levou a esse momento de reflexão e oração. Então, assim, quando você conhece o Deus do livro de Salmos, quando você entende que Deus ele tem acompanhado a sua história, que você olha para trás e já viu grandes coisas que ele fez na sua vida, você chega próximo a ele com confiança. E aí você pode sim questionar. Eu não vou questionar para um desconhecido. Eu não vou chegar para um desconhecido. Só para quem a gente tem intimidade, a gente abre certas coisas. Exato. Né, Regina? E aí, esse livro do Salmo 44, ele vem dizendo isso. Ele vem falando assim, nós temos uma experiência juntos, nós passamos por muitas coisas. E aí eu entendo que teve momentos bons e tristes, mas o Senhor sempre esteve lá. Mas e agora? Por quê? O que está acontecendo? Queria muito saber. Mas mesmo se eu não souber, eu vou continuar confiando em Ti. Não vou usar o meu arco. Não vou fazer do meu jeito. Eu vou continuar confiando em Ti. Tem outro salmo. O Gilson fez uma conexão aqui muito interessante, porque assim, né, essa ilustração que você fez aí, né, da gente chegar, né, perante uma autoridade ali, de uma maneira diferente, não como um desconhecido, mas como alguém que, né, assim, está sendo, chega àquele recinto porque tem uma experiência com alguém muito poderoso. Traduz também a experiência que Cristo tinha, e tem um outro salmo também, o Salmo 22, que é bem particular, porque Jesus utilizou ele no momento de dor, né? E eu fico imaginando assim, se Jesus usou naquele momento, ele não usou pela primeira vez. Talvez ele tivesse aprendido aquilo, né, ainda quando criança, repetido. E o que muda, quando o Gilson colocou isso, é que o fato de os discípulos perguntarem para Jesus, né, nos ensina a orar, e Jesus está utilizando o livro dos Salmos na sua experiência pessoal, indica para a gente um caminho muito promissor na nossa vida de oração, né? Ou seja, Jesus lança luz sobre o modo religioso de ser da época, muito diferente. Por quê? Porque talvez eles estivessem chegando diante de Deus de uma maneira muito, talvez, temerosa. Metódica. Deus é muito, né? Deus é aquele Deus que a gente talvez esteja temendo, mas Jesus ensina os discípulos a chegarem diante de Deus na oração, a tratar-o como pai, com intimidade. É o que a Regina colocou aqui, conecta essas duas coisas que vocês falaram. Como é que isso funciona no Salmo 22, na experiência de vocês? Eu queria só ler um trechinho aqui, acho que a Maria José vai complementar, mas eu achei tão incrível que orar com base nos Salmos conduz os adoradores a novos horizontes espirituais, aprofunda a sua intimidade com Deus. E aí continua, que é bem interessante. Os Salmos permitem que os adoradores expressem seus sentimentos e sua forma de pensar, porém não são deixados onde se encontram. Por quê? Porque no momento que eu expressar os meus sentimentos, no momento que eu falar sobre as minhas dores, é impossível continuar no mesmo lugar. É impossível. Eu dei um passo adiante. Eu aprofundei na minha experiência espiritual. Então, não há como ter um encontro com Deus e continuar a mesma pessoa. Sim, né? E o Salmo ele vem como pano de base ali de fundo, sabe? Assim, se você está com dificuldade, então olhe para o livro, aprenda através da palavra, ore, né, a partir da leitura, e você não vai sair o mesmo daquele encontro. Né? Então, muita gente fala assim, eu vou ler um salmo e vou fazer uma oração. Já ouvi isso muito. Eu vou ler um salmo e depois eu faço uma oração. Você pode ler orando aquele salmo. E o seu encontro com Jesus será, com certeza, um outro encontro. Você vai sair de lá diferente. E é interessante assim, né, a gente pensar, porque cada vez que você vai orar a Deus, você tem que pensar, eu também vou adorar a Deus. Porque quando a gente está adorando, a gente está reconhecendo que Deus é o nosso Criador, é o nosso mantenedor. E a gente percebe Jesus fazendo isso, os salmistas fazendo isso, e muitas vezes a gente deixa de fazer. A gente chega ali só com o nosso lamento, né, trazendo as nossas queixas,
fazendo as nossas súplicas, mas deixa de adorar. Então não pode ser apenas uma oração, mas também uma adoração a Deus, como os salmistas faziam, e assim a gente precisa fazer. Então a gente pode até se sentir desamparado, mas a gente não pode perder a confiança, a gente não pode perder a fé, a gente não pode deixar de reconhecer que Deus é o nosso Criador e que Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente e nunca vai nos abandonar. Aí vem a reflexão, né? Então, como podemos aprender a enxergar além das nossas provações imediatas e continuar confiando na bondade de Deus? Só tem uma resposta. Eu preciso olhar para trás e ver a história de experiência de vida que eu tive com Deus. É isso que vai fortalecer nessa caminhada. Então, se eu tenho uma experiência de vida, como começa aí os Salmos, na maioria das vezes, ele sempre conta a sua história, a sua experiência com Deus, então eles com certeza vão olhar para as provações e vão entender que Deus está no controle de tudo, sempre, independente do momento que eu esteja vivendo. Pode falar, Gilson. É uma coisa interessante que você falou na lição anterior, que a orar é abrir o coração como a um amigo, né? Essa frase é da irmã Ellen White. E é verdade, porque a gente deve cobrar a Deus, sim. Porque ou eu cobro a Deus ou eu não tenho intimidade com Ele, porque Ele me cobra. Então, se Ele me cobra, eu tenho obrigação a fazer o que Ele está pedindo. E Ele fala assim, provai e vede, né? E quando Ele fala provar e vede, Ele abre um espaço aqui para que a gente também possa cobrar Ele. Eu me peguei várias vezes na minha vida, e acho que a última foi muito mais agressiva com Deus, que eu cobrei mesmo. Eu disse, estava escrevendo um salmo eu não mereço, mas eu vou cobrar. Eu não mereço, mas eu vou cobrar, vai que vem, né? E eu estou preparado para a bênção. Porque a gente faz a vontade de Deus, porque a gente quer viver uma vida diferenciada nessa terra. Se eu for viver a mesma vida de todos os dias, né? Todos os dias de pecado, eu vou ter resultado ruim. Se eu tenho uma vida de abstinência, de fuga do pecado, eu tenho que exigir de Deus que eu tenha uma justamente. Isso, né? Então teve um momento da minha vida que eu falei, Senhor, senta aqui do meu lado, vamos conversar. O negócio não está certo, não estou satisfeito, eu estou fazendo assim. Foi justamente o que o povo de Israel estava falando assim, a gente anda contigo, a gente te louva, a gente cerca o arraial, a gente faz festa, holocausto, sacrifício, e o Senhor está esmagando a gente, está colocando a gente diante das costas, diante dos animais ferozes. O que está acontecendo? Nos ajuda, mas mesmo assim nós vamos confiar no Senhor. Nós estamos juntos. Essa estrutura eu acho que parece que se repete, né? Nos 4 salmos, que o tema dessa semana traz, há essa mesma estrutura, né? O 22 começa assim, é como se o Gilson estivesse descrevendo aí, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Por que me desamparastes, né? Por que está tão longe para me salvar? E o 13 não fica longe disso, né? Não, tá? O 13, é uma reclamação. Ele falando aqui, eu observando aqui, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas quando ele fala assim, eu vou cobrar mesmo, choca, não choca? Porque a gente não está acostumado a ter esse tipo de conversa com Deus, de ter essa intimidade com Ele. Então a gente fala assim, não, mas é muito pretensioso, né? Mas os Salmos vêm falando assim, olha, pode sim. Pode ou não pode, Maria José? Pode, porque o Salmo 13 é exatamente a oração da fé, né? Então ele estava orando, mas estava orando com fé, ele estava orando com confiança em Deus. E a gente vê exatamente o quê? O lamento junto com a confiança, né? Porque ele começa lamentando, ele pergunta até quando, no verso 2, né, do capítulo 13, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Olha que sofrimento, gente, que angústia você parar e pensar. E quantas vezes nós também já não relutamos e ficamos lá angustiados, né? E com tristeza no coração cada dia. E aí o verso 5, ele fala, ele está lamentando, mas agora ele demonstra a total confiança no Deus com o qual ele estava lamentando. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. E olha o verso 6, que lindo. Baixa a guarda. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Gente, ele começa
num lamento, né? Até quando, Senhor? E assim... Esse questionamento dele não é um questionamento correto. Não é correto ele achar que Deus esqueceu dele, porque Deus não se esquece. Mas isso é uma prerrogativa o quê? Humana. Sim. E não divina. Mas está lá. E está dentro do contexto. E aí outra coisa também que está dentro desse Salmo 13 é, muitas vezes, nós nos concentramos em nós mesmos. E aí a gente fica ali em nossos problemas, ali rodando. E não sai dali, não né? sai Fica naquele dali, círculo vicioso ali, E a né? gente não tem que se concentrar na gente. A gente tem que levar os nossos problemas para aquele que realmente pode resolver. Mas a gente olhando por outra perspectiva, ele tem razão, porque ele está justamente expressando o que acho que 99% da população expressaria. Porque se você for prestar atenção na grandiosidade do universo, na quantidade de pessoas no mundo, eu com a expressão humana, né, igual você falou, com o meu pensamento limitado, eu vou dizer, não tem condições de Deus me ver, porque eu sou tão pequeno, tão insignificante, que Deus tem tanta coisa para se preocupar, mas isso é um pensamento maligno que põe na minha cabeça para que eu tire a minha fé de Deus, a minha perspectiva de que Deus está aqui pertinho de mim e Ele cuida de mim. E eu lembrei de Jesus do capítulo 13, quando Jesus fala assim, eu não quero passar por isso. Quando Ele fala, se possível, passa de mim. Ele estava falando para Deus, eu não quero. Mas no final das contas ele falou, mas eu me rendo. Tudo seja feito à tua vontade. Eu me rendo, né? Esse é o segredo, né? Eu acho que da estrutura do Salmo e que também tem que ficar para a gente. Essa dualidade entre o lamento e a confiança. Confiança. Eu acho que é como se fosse uma balança, né? A gente é uma vida que traz essas vicissitudes de coisas ruins. A vida vai bater na gente mesmo, né? E aí, como é que a gente, né, se equilibra isso tudo? É com a confiança em Deus. Então, acho que uma das lições desses 4 salmos é trazer essa estrutura que o salmista começa com um lamento. Ele começa com uma expressão, né, de desespero, porque ele traz situações que são, às vezes, muito urgentes, são, né, situações de dor, de sofrimento, de perseguição, mas ele também traz uma extrema confiança em Deus. É interessante, né, Marcel? Porque, por exemplo, ele chega lá, e a gente também chega diante de Deus cheio dos nossos lamentos, e aí quando nós expressamos a nossa confiança, a gente muda, a gente se acalma, e a gente percebe claramente isso, né, com os salmistas, quando eles fazem assim. E a gente vê, por exemplo, quando chegam naquele desespero, naquela situação, pensa como se não tivesse saída. Mas após aquele momento na presença de Deus, o que acontece? Vem a esperança. A esperança toma lugar do desespero. A confiança toma lugar do lamento. E a gente sai daquele momento totalmente diferente, como essas experiências que eu compartilhei com vocês neste episódio e no episódio anterior. Exatamente isso. Eu senti vividamente. Eu sei que o cristianismo não é fácil, né? Assim, se você procura uma religião confortável, o cristianismo não é uma dessas. A Bíblia não traz facilidades. Mas isso que a Maria José comentou, eu acho que traz para a gente o processo, né? Ter esperança em uma situação difícil faz você ter resiliência, né? Porque a vida vai te bater. A nossa vida tem injustiças, há momentos dolorosos. Ia falar sobre isso. Né? Ia falar sobre isso. Assim, quando eu lido com crianças e adolescentes, a primeira coisa que eles querem é não sentir a dor e o sofrimento. E aí a gente contrapõe. E aí a lição fala exatamente o que a gente fala. O sofrimento faz parte da vida. Né? E isso acontece com justos e injustos. Verdade. E o que a gente precisa, então? A gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Então, eu vou a Deus clamando por misericórdia e até questionando porque eu estou passando por um sofrimento. E o sofrimento é muito desagradável. Quem quer ficar com dor e sofrendo? Porém, quando eu chego a Ele, abro o meu coração, Ele me diz assim, filha, presta atenção, você está no mundo de pecado. O sofrimento existe. Quando eu
morei aí, eu passei por isso também. Mas, olha, eu quero te dizer uma coisa, você não está sozinha. Você não está sozinha. E você comigo vai passar por essa tempestade de uma maneira muito mais suave. Então, eu passo a confiar e entender que a solução do meu problema não está nas minhas mãos. Ela passa por Deus. Isso. E aí o Salmo 60 vem trazendo isso aí, né? Que a gente vai passar por sofrimentos. Em alguns momentos, esse sofrimento não é para a minha vida, que eu estou muito de boa, estou feliz num momento maravilhoso. E aí eu vou olhar para o lado, eu vou desenvolver a minha empatia, mas pode ser que eu esteja passando por um momento de muitas dificuldades, e aí eu vou falar, Senhor, tá punk, tá difícil, pode me ajudar? E Ele pode sim. Né? O pode me ajudar é a minha pequenez, né? Porque, na verdade, Ele já está ali atento, cercando para nos ajudar. Quando a gente percebe que, há muitos anos atrás, os salmistas passaram por tudo isso, você fala assim, nossa, é tão atual. Parece que tudo está acontecendo novamente hoje, na minha vida, na vida do meu vizinho, na vida do meu filho. Né? Então, é tudo muito claro. A gente sempre conhece alguém que precisa das nossas orações a partir das dificuldades do sofrimento. Então, quando eu abro um salmo, e aquele salmo, naquele dia, é um salmo de lamento, de dor e de sofrimento, eu posso falar, quem, Senhor, precisa dessa oração hoje? Porque hoje eu estou de boa, mas com certeza tem alguém que está precisando desse clamor, e é por ele que eu quero interceder. Então, a gente pode guiar o nosso processo, né? A nossa oração também, pelo livro de Salmos. Não precisa ser apenas uma oração, né, espontânea. A gente está acostumado à oração espontânea, ela tem o seu lugar, mas o livro de Salmos também nos auxilia a fazer uma oração guiada, profunda, né? Que tenha profundidade, porque traz também ali, né, sentimentos de profundidade, situações que os salmistas viveram, né? A gente vê salmos em que a nação de Israel, naquela época, né, estava passando por momentos, né, de guerra. Eu acho que hoje é muito atual a guerra também, né? A gente vê nos noticiários, é uma situação extrema, né? Se a gente for colocar no espectro humano, uma guerra é uma situação extrema, e a gente vê salmos nessas situações, né? Que pode remeter a nossa mente para orar por essas pessoas, não é, Marcel? Que estão sofrendo. Então, eles estão distantes, mas eles são nossos irmãos, e aquele salmo, de repente, vai trazer ao teu coração. Por que não orar pelos que estão sofrendo na guerra? E aí você está lendo exatamente um salmo de guerra, de sofrimento, de dor. Né? Desenvolve a compaixão pelos outros. Né? Isso também é uma das funções. Um aprendizado também no livro de Salmos é a gente não se calar. Não se cale. Em hipótese alguma, se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema que está te contraindo, está te deixando para baixo, abra o seu coração para Deus, verbalize isso para Deus, porque Ele vai fazer bem para você e Deus vai ouvir sua oração. Porque, ao contrário do que é a vida hoje, Salmos, ele está expressando o que os profetas sentiam. Está alegre, sentiam. Está alegre, cante. Está triste, ore. Mas não deixe de expressar o que você está sentindo para Deus. É interessante compartilhar um trecho que me chamou muita atenção e que é muito importante, né? Que a gente precisa praticar. Olha só, este mundo é um vasto hospital, mas Cristo veio curar enfermos, proclamar libertação aos cativos de Satanás. E Ele veio proclamar. E hoje nós somos convidados a proclamar também. Por isso, né, nós precisamos estar envolvidos na missão. A missão precisa ser o nosso estilo de vida para que a gente possa praticar, né, esses ensinamentos nas nossas vidas, que a gente possa ter uma vida de oração, de consagração, de louvor, de adoração, para o nosso benefício e para o benefício daqueles que estão ao nosso redor. Porque, como a Regina mesmo já mencionou e a gente pôde ver nesse estudo, talvez naquele momento, um salmo de lamento não é a minha necessidade, mas é a necessidade de alguém que está bem do meu lado. Sim, com certeza. Eu queria ler um trecho aqui para fechar a minha fala. Posso? Pode. Então, ótimo. Usar os salmos em oração e adoração torna a comunidade crente consciente de toda a gama de experiências humanas e ensina os adoradores a se envolverem nas várias facetas dessas experiências na adoração. Os salmos são orações e cânticos divino-humanos,
Por essa razão, incluí-los de forma consistente na adoração traz a comunidade de crente para o centro da vontade de Deus e da graça poderosa. Então, use os salmos em suas orações e adoração, porque você, com certeza, vai se aproximar mais de Deus e da vontade dele para a sua vida. A oração é um processo em que a gente vai a Deus esperando que Ele atenda às nossas necessidades e descobrimos que a maior necessidade é um encontro pessoal com Deus. Eu acho que isso também transforma. O tema que a gente estudou é muito rico e eu vou pedir que você que está aí nos assistindo, compartilhe esse conteúdo. A gente vai deixar aqui o link do nosso guia de estudos para que você tenha acesso a esse material, para que você se aprofunde também. E se você quiser estar mais perto da gente, receber esse conteúdo de maneira antecipada, é só baixar o nosso aplicativo, o S7 Play, nas melhores plataformas. Continue acompanhando a gente através das nossas redes sociais. O seu like aí é muito importante para esse conteúdo alcançar mais pessoas. A gente quer a sua participação, os seus comentários aí, então contamos com você. Infelizmente, o Na Lição vai ficando por aqui. A gente gostaria de agradecer a sua companhia, mas a gente tem muita coisa legal ainda para fazer aí nessa temporada. A gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a participação de vocês, foi muito legal a gente poder conversar e ter essa troca aqui. Eu acho que isso é bacana demais, a gente conhecer, abrir um pouco o coração. E eu vou pedir que o Justo encerre com uma oração, porque a gente está agradecido aqui por esse bate-papo, por essa conversa. Obrigado, gente. Oremos. Eu também agradeço o convite, né, todos vocês, e que realmente esse canal seja um canal de bênção. Amém, amém. Eu queria só uma palavrinha final, antes da oração. É uma promessa maravilhosa, né? Vocês já viram, eu gosto muito de usar os salmos, e eu vou deixar aqui o verso 8 do Salmo 42, que é uma promessa maravilhosa, uma bênção que Deus tem para cada um de nós. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Amém. Ou seja, Coisa Deus linda, está né? conosco dia e noite, noite e dia. Amém. Oremos então. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, o Senhor ouviu quantas promessas nós replicamos aqui, que nós devemos praticar e devemos também cumpri-las. Que a nossa vida seja uma vida de louvor e adoração ao Teu nome, que a nossa vida seja uma Bíblia aberta para as pessoas que nos veem e que nosso testemunho fale muito mais alto do que nossas palavras. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém.